Alguns anos atrás eu guardei uns documentos bem importantes em um arquivo zip. Para manter eles seguros, eu coloquei uma senha no arquivo. E hoje eu preciso acessar esses documentos. Mas obviamente eu esqueci a senha. Então eu vou ter que de alguma forma quebrar essa senha desse arquivo, extrair tudo de lá. Mas nesse processo eu vou aproveitar para te mostrar como que os hackers quebram senhas de arquivos zips, PDFs e outros arquivos protegidos. Na verdade, mais que isso, eu vou te ensinar como que essas proteções funcionam, como que a criptografia protege nossas informações e o que você pode fazer para garantir que ninguém consiga quebrar suas senhas. Beleza, antes da gente colocar em prática alguma técnica de password cracking, deixa eu te explicar algo que vai mudar completamente como você enxerga as senhas. Quando você cria uma senha para proteger um arquivo como um zip ou PDF, essa senha não é armazenada de forma literal no arquivo. Se fosse assim, qualquer um poderia abrir o arquivo no editor hexadecimal, ou seja, ver ali os bytes, o binário do arquivo e chegar até a senha que está fazendo o bloqueio. O que realmente acontece quando você protege um arquivo com senha é que esse arquivo passa por um processo matemático chamado criptografia. Mas não é só isso. Eu vou simplificar todo o processo para você. Quando você passa uma senha para proteger o arquivo, a primeira coisa que o sistema faz é passar essa senha pelo processo de derivação de chave. Isso é essencial porque as senhas que a gente cria, como senha 123 ou até uma senha mais elaborada, ela não tem um formato adequado de chave para os algoritmos de criptografia. Elas precisam ser convertidas em algo que o sistema consiga utilizar diretamente, ou seja, de uma chave criptográfica no tamanho de 128 bits, 256 bits, mas ainda antes de criptografar o arquivo de fato, os arquivos zips utilizam algo chamado de PBKDF2, que é um algoritmo que aplica milhares de iterações de hashing para tornar o processo mais lento para quem tenta quebrar a senha, torna o processo de descriptografar um zip um pouco mais custoso para o computador, que consequentemente torna o arquivo mais seguro, mas já a gente volta nesse assunto. Beleza, aí depois de todo esse processo, a chave derivada de tudo isso é que de fato é utilizada para criptografar os dados do arquivo. Então, com o arquivo criptografado, não existe nenhuma pista da senha real que foi utilizada para proteger o arquivo. Então, mesmo analisando os bytes do zip, não é possível chegar na senha original, é matematicamente improvável. E o processo de descriptografar é basicamente o mesmo. Como nesse caso é utilizada uma criptografia simétrica, como o AES, ou seja, a chave para criptografar é a mesma que é utilizada para descriptografar o arquivo, então quando você tenta destrancar o zip, o sistema vai lá, pega a senha que você colocou, faz todo o processo de derivação de chave, tenta ali, com essa chave derivada descriptografar o arquivo. Então, se lá no início você utilizou a senha correta, a chave derivada vai conseguir descriptografar o arquivo e você vai ter o arquivo destrancado. Mas ok, você deve estar se perguntando, se é matematicamente improvável que eu consiga descobrir a senha a partir do arquivo criptografado, como que é possível hackear um arquivo protegido? E a resposta está em ataques de força bruta ou em ataques de dicionário. Imagina que você tem um cadeado, mas não conhece, não sabe a combinação. Você pode tentar basicamente todas as combinações. Então, começando ali do 000 até o 0001 e, por assim em diante, até encontrar de fato a senha que abre aquele cadeado. Esse que é o processo, esse que é o princípio da força bruta. Só que no ataque via computador você consegue testar quantidades absurdas de possibilidades por segundo. Então o cenário acaba sendo mais viável, obviamente dependendo da complexidade da senha. Mas ainda assim existe uma forma mais inteligente, é aí que entram as word lists. Uma word list nada mais é do que uma lista de palavras ou senhas comuns. Ao invés de testar todas as combinações possíveis de forma aleatória, você utiliza ali palavras que têm mais chances de ser utilizada como senha. Então, por exemplo, tem a RockU, que é uma word list extremamente famosa, que tem milhões de senhas vazadas e é utilizada até hoje para quebrar senhas, porque realmente muitas pessoas ainda utilizam senhas como 123 456, senha 123, QWERTY, enfim. Mas a RockU é só uma entre várias, Existem word lists adaptadas para diferentes idiomas, culturas, contextos, enfim. Então o processo de força bruta acaba se tornando viável. E o ponto-chave é que todo esse processo de criptografia, segurança do arquivo, apesar de super complexo, depende de uma única coisa, que é a força da sua senha. Então, se você utiliza algo previsível como 12345, é possível quebrar sua senha em alguns minutos. Para senhas mais longas, mais complexas, esse processo pode levar dias, pode levar até semanas, meses. Só que esse processo ele não ocorre de forma manual, ali colocando a senha cada vez ali que você tenta abrir o arquivo zip protegido. Existem ferramentas que facilitam esse processo de testar cada senha. Por exemplo, com o Zip2John, você consegue extrair informações específicas do zip, como metadados, salt, parte do cabeçalho e também pequenos fragmentos dos dados criptografados. E essas informações são colocadas ali no formato que outras ferramentas, como o próprio John the Ripper,
consegue utilizar para simular o processo de derivação dessa chave e tentar ali, né, descriptografar esses pequenos fragmentos de dados criptografados. E isso tudo já torna o processo muito mais rápido. Então vamos colocar isso em prática. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, de fato, extrair as informações do arquivo zip. Para isso eu vou utilizar a ferramenta zip2john, né, que já faz parte do pacote do John the Ripper. O comando é bem simples, zip2john, redirecionando a saída ali, no caso aqui para key.txt, que vai ser o formato ali com a impressão digital que a gente vai utilizar para atacar e quebrar essa senha. Mas antes de atacar, você pode falar, não, mas essas word lists conhecidas, elas não funcionam muito bem, né? E a gente pode falar sobre word lists personalizadas. Imagina que você está tentando descobrir a senha de uma pessoa que você tem algumas informações, ou de uma empresa, enfim. Você pode criar uma word list baseada nessas informações, baseada em padrões, por exemplo, padrão de senha de uma empresa. Existem ferramentas que fazem esse processo de criar essas word lists. Por exemplo, com o Crunch, você consegue criar uma lista ali com, sei lá, todas as combinações de senhas possíveis de 6 caracteres. Né? Um comando simples, crunch 66 e redireciona aqui para a word list. Ou então você pode criar uma word list com absolutamente qualquer padrão. Então, num cenário onde você sabe parte da senha ou tem muitas informações sobre aquela empresa, aquela pessoa, enfim, é de fato uma ferramenta sensacional. No meu caso, eu realmente não faço ideia do padrão ou do tamanho da senha desse zip, mas eu acredito que não seja algo tão difícil. Então vou utilizar uma word list que se chama Chato, que também compila ali milhões de senhas vazadas na internet. E é extremamente provável que alguma senha sua ou alguma senha que você já utilizou esteja dentro dessa word list. E é por isso que você deve sempre utilizar uma senha forte e uma senha diferente para cada serviço, ou até para criptografar um simples zip ou PDF. Uma boa dica até é utilizar um gerenciador de senha com o Bitwarden. Assim você consegue criar senhas fortes e aleatórias e armazenar de forma segura sempre que você for utilizar, vai estar ali. Enfim, agora vamos finalmente colocar o ataque em prática. Vamos utilizar o John the Ripper para testar essa lista de senhas contra o arquivo. E o comando é bem simples também, só dar um John, selecionar a word list e passar o arquivo com a impressão digital do zip. E assim que eu rodar esse comando, o John já vai começar a comparar cada senha da lista ali, né, com aquele formato que a gente extraiu. Ele vai fazer todo o processo simulando ali o processo de descriptografar, só que com pequenas partes ali daqueles dados criptografados, então vai ser um processo muito mais rápido. Inclusive, absolutamente tudo isso aqui a gente fala de forma muito mais profunda no treinamento Solid Pentest do Zero Profissional. Então, se você quer de fato se tornar um hacker certificado, trabalhar invadindo empresas e ganhando muito bem por isso, você precisa fazer esse treinamento. O link está no comentário fixado. Inclusive, a gente está na Black November. É um desconto absurdo que você não pode perder. Confere lá. E olha só, o John acabou de encontrar a senha do zip.